E aí, macacada, bora trocar uma ideia sobre a nossa selva financeira aqui do Tupiniquim? Porque, olha, tem uma coisa esquisita acontecendo. Alguns macacos carregam um peso danado nas costas, enquanto outros, esses outros parecem flutuar por aí. Vamos tentar entender que mágica é essa. Repara bem na cena. De um lado tá o macaco assalariado. O bicho rala o dia inteiro, sobe em tudo que é galho, carrega cacho de banana que pesa 1 tonelada, e para cada banana que ele consegue, o leão do imposto já vem e dá aquela mordida, automática. Agora, do outro lado da moita tá o macaco bilionário. Esse aí parece que nem é da mesma espécie. Vive de boa, descansando em folha de ouro, com um estoque infinito de bananas, e se alguém ousa perguntar de imposto, ele só dá aquela risadinha. A diferença é absurda. Pois é. Como pode isso? Porque um se lasca para pagar imposto em tudo, e o outro parece que vive num feriado fiscal eterno. Qual é o pulo do gato dessa turma? O segredo, meus amigos, é uma trilha que não tá no mapa. Um caminho cheio de cipós retorcidos que só alguns conhecem. O nome dessa trilha? Sistema Offshore. E o mais doido é que, na maior parte do tempo, esse caminho é legal. Pelo menos é um caminho onde a sombra dos galhos é tão densa que o leão no imposto não consegue enxergar direito. Ok, beleza. Vamos começar a desenrolar esse cipó aí. Afinal, que raio significa esse tal de offshore? De forma bem simples, offshore é quando um macaco pega suas bananas e, em vez de guardar no oco da árvore aqui perto, ele leva para uma clareira em outra parte da floresta. Uma clareira especial, onde o imposto é quase zero. Esses lugares são os famosos paraísos fiscais. Pensa neles como clareiras secretas, sabe? Um lugar tranquilo, onde as bananas podem ficar na sombrinha, bem longe do rugido da fiscalização. E não estamos falando de um lugarzinho só não. Essas clareiras estão espalhadas pelo mundo todo. Panamá, Suíça, Bahamas, Luxemburgo, Ilhas Virgens Britânicas. A lista de destinos preferidos dos macacos com o lombo cheio de bananas é bem grande. Certo. Mas a pergunta que não quer calar é: como eles usam essas clareiras? Qual é a mágica para fazer as bananas sumirem da vista do leão? É aqui que a gente entende o truque do cipó invisível. Preste atenção, porque a jogada é de mestre, dividida em 3 passos. Primeiro passo, o macaco ricaço cria uma empresa de fachada num paraíso fiscal, sabe? Uma empresa que só existe no papel, ela não faz nada, não vende nada, mas legalmente ela passa a ser a dona das bananas. Passo 2, ele cria um fundo de investimento em um outro país e esse fundo se torna o dono da empresa de fachada. E qual o resultado disso tudo? As bananas agora pertencem a uma empresa sem rosto, que pertence a um fundo anônimo. O dono original, ele é só um beneficiário indireto, quase impossível de rastrear. E o mais inacreditável, tudo dentro das regras do jogo. É como dizem por aí na selva, a estrutura toda é um verdadeiro labirinto de cipós. Se o fiscal tentar seguir o rastro ou o cheiro da banana, ele vai ficar andando em círculos e nunca vai achar o dono do cacho. É um labirinto feito para confundir mesmo. Bom, a essa altura do campeonato, todo mundo deve estar se coçando e pensando, peraí, mas que história é essa? Isso é ilegal, é crime. E essa, meus amigos, é a pergunta de 1 milhão de bananas. E aqui que a coisa fica escorregadia. O que esses macacos espertos fazem tem um nome bonito: elisão fiscal. Ou, para parecer mais chique, planejamento tributário internacional. Basicamente, é usar as brechas que a própria lei da selva oferece. É achar os vãos entre os cipós para poder passar sem se enroscar. Isso é bem diferente de evasão fiscal, que é crime. Evasão é esconder a banana debaixo da terra, é não declarar, é mentir. O macaco rico não está pulando a cerca. Ele está usando uma portinhola que a própria cerca deixou aberta e que só ele sabe onde fica. Mas calma, porque tem mais. Existe uma técnica que é assim, a cereja do bolo de açaí. A estratégia suprema dos macacos mais abastados para viver uma vida de rei sem que o leão do imposto consiga dar nenhuma lambidinha. E só pra gente ter uma noção do nível da jogada, olha esse exemplo. A Apple, aquela macaca gigante lá da floresta do Tio Sam. Eles usaram uma brecha na lei irlandesa para criar uma empresa apátrida, ou seja, uma empresa que não tinha nacionalidade fiscal. Resultado, mandaram bilhões de lucro para lá e pagaram menos de 1% de imposto. Menos de 1%! Enquanto o macaco comum aqui paga imposto até no ar que respira. E a tal estratégia se chama Buy, Borrow, Die. Ou, em bom tupiniquim, compra, pega emprestado, morre.
Funciona assim, ó. Primeiro, eles compram um monte de ativos, empresas, imóveis, o que for, usando aquelas estruturas offshore. Depois, eles usam esses mesmos ativos como garantia para pegar emprestado uma grana violenta. E eles vivem com esse dinheiro emprestado, compram de tudo, viajam, e como é empréstimo e não renda, não tem imposto. Por fim, quando morrem, esses ativos são passados para os herdeiros através de fundos e trusts, fugindo dos impostos pesados sobre herança. O leão fica a ver navios, ou melhor, a ver cipós. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a floresta inteira. A gente precisa entender que isso não é só sobre um ou dois macacos sendo mais espertos. É sobre como a própria selva foi organizada. É um sistema, e ele não foi feito assim por acidente. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do desequilíbrio de um jeito que nem precisa de muita explicação. De um lado, o macaco assalariado, com a barra da mordida lá no teto, carregando um fardo pesado. Do outro, o bilionário que usa o sistema offshore com uma barrinha que mal dá pra ver. A diferença de quem sustenta a floresta é gritante. E por que o jogo funciona desse jeito? Bom, primeiro porque os mais ricos têm acesso aos melhores advogados e consultores da selva, gente que cobra uma fortuna para achar essas brechas. Segundo, porque o sistema é feito para ser complicado de propósito. E terceiro, porque muitas vezes os governos simplesmente fingem que não estão vendo. É por isso que a gente só descobre essas coisas quando acontece um vazamento gigante, tipo os Panama Papers ou os Pandora Papers, e a gente vê a lista de gente poderosa com banana escondida lá fora. No final das contas, a verdade é essa aí. O sistema foi desenhado para ter uma aparência de justiça para todo mundo. Mas, na prática, ele funciona como um jogo de tabuleiro onde só os macacos mais espertos e com mais grana recebem o tabuleiro completo, com todas as peças e as regras secretas, enquanto o resto da macacada só joga com o que dão para eles. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, pra gente ficar matutando. Será que a floresta já nasceu com os galhos tortos, favorecendo quem consegue escalar mais alto? Ou foram os macacos mais fortes que, com o passar do tempo, foram entortando os galhos para benefício próprio? A resposta para essa pergunta, meus amigos, talvez seja a resposta para o futuro de toda a nossa selva. Fica aí a reflexão.